E qual a avaliação que a gente pode fazer? Erling chega a dizer, né, que estudantes apressados, eles podem menosprezar o trabalho dos monges como de pouco valor ou demonstram uma hostilidade que não toma em conta a contribuição deixada pelos monges em sua época, contribuição essa que ainda afeta a civilização moderna. O mosteiro servia como equivalente medieval de uma fazenda experimental, na demonstração de métodos melhores de agricultura. Eles limpavam as florestas, drenavam os pântanos, abriam estradas e cultivavam sementes e viveiros. Então o monastério, né, o trabalho dos monges serviu de certa forma para criar uma estrutura, inclusive na questão de vida social, certo? E os mosteiros, os fazendeiros vizinhos adotavam as melhores técnicas que viam os monges usar. Então quem morava perto dos mosteiros acabava aprendendo um jeito mais prático de trabalhar a agricultura e assim por diante. E os mosteiros ajudaram a manter a erudição na Idade Média, entre 500 e 1000, quando a vida urbana praticamente desapareceu com a tomada do Império Romano pelos bárbaros. Então, aí aquela vida civilizada já foi começando, né, a cair por terra. As escolas dos mosteiros davam educação de nível superior. Olha a importância dos mosteiros aí, certo? E para os vizinhos desejosos de aprender. Os monges também se ocupavam em copiar manuscritos que preservaram para a posteridade. Em meado do século VI, Cassidoro, um alto oficial do governo ostrogodo, retirou-se do serviço estatal para se dedicar à tarefa de coletar, traduzir e copiar obras literárias em grego. Neste mistério foi ajudado pelos monges de um mosteiro fundado por ele. Então assim, eu quero fazer, mas como é que eu faço? Esses caras eram estudiosos, porque viviam para quê? Trabalhar, orar e estudar. Hoje, por exemplo, o cara, ele mais vai o quê? Trabalhar e família. Estudar já vai ser com sacrifício, certo? Então, se você pensar, por exemplo, na própria dedicação a Deus, você vai ver que, muita coisa consome o teu tempo, consome você. Os caras, eles não tinham família. A questão é o quê? Trabalhar, orar, estudar. O tempo não passava para eles. Imagina, entende? O cara é uma máquina de produção, certo? E isso, de certa forma, foi uma produção intelectual para o seu tempo, inclusive para os posteriores, certo? Aí, deixa eu ver aqui. E as construções daquilo são fantásticas. Até hoje, né? Se você observar. É tudo rocha. Entende? Então, os monges, particularmente da Bretanha, foram os missionários da igreja medieval. Foram enviados como intimorados soldados da cruz para fundar novos mosteiros que acabaram se tornando centros, através dos quais tribos inteiras se converteram ao cristianismo. E pastor, esse soldado da cruz tem a ver com cruzada, não, né? Olha, no momento aqui, eu não tenho detalhe, mas assim, a gente aqui não está ainda na fase, né, desse combate, que você vai perceber muito mais depois do 590 e do ano 590, perdão. Então a gente, por exemplo, vai, embora a gente nesse contexto ainda tem aquela questão, né, de assim, converter o pessoal na marra, entende? Rola um lance desse aí. Está vendo a sepultura aberta. Então Columba, monge da Irlanda, converteu os escoceses e um dos seus seguidores, Aidano, converteu os povos do norte da Inglaterra. Infelizmente, muitos desses missionários foram prejudicados pelos seus métodos de conversão em massa. Se um rei aceitasse o cristianismo, ele e o seu povo eram batizados, tivessem ou não compreendido plenamente o significado do ato ou o sentido do cristianismo para as suas vidas. Aí vocês percebem por que muita gente teve vida cética? Porque essa conversão em massa não era uma transformação interna,
Era uma mudança cultural. E olhe lá, porque nessa mudança cultural eu começo a praticar os rituais da cristandade, mas eu também trago os meus vícios para essa cristandade, porque cultura é mais ou menos assim. Por exemplo, você está numa igreja, aí chegou um cara recente lá, a igreja já começa a ter uma mudança de configuração. Ele muda porque ele está participando da vida da igreja, mas a igreja também muda porque ele está chegando um elemento novo. É que a gente não percebe, mas a coisa muda, entende? E aí, os mosteiros acabaram sendo refúgio para aqueles que se isolavam da sociedade e precisavam de ajuda. Quem precisava de hospitalização era bem cuidado no mosteiro. Viajante cansado, precisando de alimentação e repouso, tinha um albergue no mosteiro. Quem tivesse, por exemplo, farto do mundanismo dos seus dias, podia encontrar no mosteiro um refúgio para as preocupações da vida. Então, a gente vê coisas assim. Até aquele livro, O Monge, o Executivo, é uma demonstração da importância da quietude que você encontra num ambiente como esse. Então, nesse balanço do primitivo monasticismo medieval, há também um débito a se considerar. Muitos dos melhores homens e mulheres do império foram desviados para dentro dos mosteiros, perdendo o mundo, já tão necessitado, a possibilidade de contar com sua contribuição. Ademais, o celibato impossibilitou a estes homens e mulheres o casamento e, por conseguinte, a criação de crianças melhores. Porque imagina se homens, com essa vocação, com esse temor, com esse preparo, fossem pais. Aí quem é que vai ter família? Os doidos. O pessoal da cachaça, o pessoal da briga, entende? Em vez de ser muita oração e pouca cachaça, é muita cachaça e pouca oração. Então, aí acontece. Por quê? Porque os homens mais intelectuais, os homens mais produtivos, os homens mais preparados estavam no mosteiro. E os outros estavam lá, entende? Fazendo filho. Então, assim, a gente vai verificar aqui, que assim, tem um outro lado, que assim, o monasticismo também favoreceu o orgulho espiritual, com monges tornando-se orgulhosos de seus atos ascéticos, ou seja, sua consagração, por exemplo, praticados em benefício de suas próprias almas. Como os mosteiros tornaram-se ricos devido à frugalidade e propriedade em comum, o ócio, a avareza e a glutonaria também campearam. E aí é bom pensar que o monasticismo também contribuiu para o rápido desenvolvimento de uma organização hierárquica centralizada na igreja. Fulano, Beltrano e tal. Isto porque os monges deviam obediência aos superiores, que por sua vez obedeciam ao Papa. Podemos lamentar estes desvios, mas temos também de admirar as excelentes contribuições prestadas por esses monges à vida medieval. Então a gente, por exemplo, vai observar que essas mudanças, elas contribuíram para que assim tivéssemos um material literário mais robusto, uma tecnologia melhor desenvolvida, a hierarquia da igreja aumentando e a escolarização daqueles que se aproximavam deles. Então a gente teve essa mudança que começa com o quê? Com o desencanto com o que está acontecendo com a igreja e com o que está acontecendo no Estado. Na sociedade. Entende? Exatamente. Sendo que, obviamente, alguns, infelizmente, descambaram para o absurdo. Mas sempre com a intenção de quê? De se tornar alguém melhor. E aí é nessa hora que a gente bate na tecla de que assim, quando a Bíblia fala, que enganoso é o coração do homem e deveras perverso, é que, observa bem, com toda uma preocupação com santidade. Olha quanta coisa doida a gente pode fazer. Não estou aqui dizendo, já que é assim, vamos chutar o pau da barraca, mas percebe assim a importância do discernimento, da humildade, da busca e do equilíbrio. Espera aí, sou louco por Jesus, mas esse louco por Jesus, entende? Não é ser relógio das ideias, entende? É uma coisa um negócio mais ou menos assim.